Bom dia, comunidade Picada Café. Bem-vinda também à comunidade internauta que acompanha este culto online. Neste primeiro domingo após Epifania, neste dia 10 de janeiro de 2021. Eu sou o pastor Nelson Altevogt, me acompanham nesta celebração a Marlise e o Klaus e a Gabriela. Neste domingo queremos comemorar, lembrar do batismo de Jesus Cristo. Acolho a cada um e a cada uma com uma palavra que é o lema desta semana, conforme o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 11. Depois que Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que o amor de Deus nos una neste momento de celebração, para refletir sobre as nossas vidas por meio das Sagradas Escrituras. Ouçamos o canto Deus Trino. Nesta manhã estamos reunidos em nome de Deus, nosso Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, e em nome do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, queremos agora confessar os nossos pecados. Pai amado, Tu nos conheces, sabes quais são nossas virtudes e sabes também quais são as nossas falhas. Falhas estas que nos constrangem, porque elas são fruto do afastamento de Ti. Perdoa-nos por isso, mesmo que nos convidas a viver sob a Tua proteção e orientação, queremos muitas vezes ser independentes do Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a refletir sobre a nossa vida de pecado e ensina-nos a viver Tua vontade. Assim o pedimos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo afirma aos Coríntios: quem está em Cristo é nova criatura. Novas coisas acontecem. Que o perdão e a salvação de Deus alcancem e mudem a trajetória de nossa vida. Isto é o que pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a graça que nos alcança, colocamos em Tuas mãos, Senhor, pessoas que têm sofrido com a indiferença, a solidão, a tristeza e a falta de esperança. Clamamos por Tua misericórdia, Senhor, cantando pelas dores deste mundo. Senhor, imploramos piedade.
Louvemos ao nosso Deus, que tem grande prazer com a vinda, a vida e o batismo de Jesus. Cantemos, glorificado seja o teu nome. Oremos. Deus amado, agradecemos-te pela criação, pela vida e por tua palavra de vida. Agradecemos-te por tua fidelidade e amor para com teus filhos e filhas. Em nome de teu Filho, nosso Salvador, pedimos, faze de nós um vaso novo. Amém. Canto Vaso Novo. Inicio a reflexão desta semana, ou deste domingo, com o seguinte ditado: diga-me de onde você vem, e eu lhe digo para onde você vai. E lhe digo adeus. Adeus, normalmente é uma palavra usada como despedida. Mas também adeus significa em direção a Deus. A Deus vos recomendo. Usava-se esta expressão há centenas de anos atrás, especialmente pelos padres, pelos religiosos. Ao comparecerem a um leito de morte de alguém, quando alguém estava quase partindo, para recomendar a alma deste que poderia chegar ao paraíso. De Deus viemos e para Ele voltamos. Eis o primeiro e o último sentido da vida. A Bíblia fala disso do início até o fim. Vamos ouvir agora o texto da pregação para este domingo, que encontramos no primeiro livro, Gênesis, capítulo 1, versículos 1 até 5. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou, veio a manhã e este foi o primeiro dia. Estimados e estimadas, a palavra de Deus é muito rica.
Cada trecho, cada relato que você lê e procura interpretar, consegue ver nele vários aspectos. Você pode se focar em vários assuntos. O trecho de hoje, eu quero me focar naquilo que significa luz e escuridão, luz e trevas. Aliás, esse trecho é um testemunho de fé do povo de Israel, um testemunho de uma época muito difícil de escuridão, pois parte do povo de Israel se encontrava exilada na Babilônia e ali vivia como um povo escravo, um povo que estava sendo explorado, uma situação de sofrimento e de escuridão. Atualmente, os povos também conhecem a escuridão, que ataca o mundo inteiro. Esta escuridão chama-se Covid-19. Com o Covid-19, vidas estão em jogo. Alguns tratam esta pandemia como coisa séria, ou acho também a grande maioria. Outros acham que ela não merece tanta consideração, que não é coisa tão séria assim. Outros ainda acham que não passa de uma jogada política e econômica. O que acontece de fato? Quem o sabe? Quem pode dar respostas satisfatórias? Em quem podemos acreditar? Quem está com a razão? Qual o sentido de tudo isso? Para esta situação, eu vejo que o texto de hoje nos indica uma pista. Podemos encontrar sentido para as coisas da vida quando perguntamos pelo princípio e pelo fim da vida e do mundo. Quando penso em princípio e fim, não penso somente em começo e término de alguma coisa, mas penso também nos valores que não se removem. Penso em sistemas morais imprescindíveis, que não podem ser descartados para a sobrevivência e a vivência da sociedade organizada. Quero chamar a atenção para as sombras, para a escuridão em que vivem muitas e muitas famílias. Muitas delas numa situação de falência. O termo falência tem muito a ver com a inviabilidade, com ruína, com fracasso, com falha, com perda de comando. A preocupação que eu quero expressar aqui é com os pais, que perderam o comando sobre a educação dos filhos. Como é que eles perderam? Por que perderam o comando? Porque muitos pais começaram a achar que os filhos têm que ser bajulados e não educados. Os pais acharam que os filhos têm que ser enchidos de coisas e não de afeto e de orientação. Isso foi delegado para outras instâncias. Os pais delegaram para outros setores o papel que é seu,
dar educação moral, por exemplo. E o que é moral? Moral é um conjunto de normas sobre o que é certo, o que é errado, sobre o que é proibido e permitido dentro de uma determinada sociedade. Por isso precisamos nos perguntar: qual é a razão do caos? Por que tantos filhos e pais não se respeitam? Por que há tanta violência familiar? Por que tanta desunião familiar? É por causa da falta de luz na relação de pais e filhos, no sentido de entender que disciplina, respeito e hierarquia, junto com amor e acolhimento, é que formam um grande ser humano. A marginalidade e a criminalidade também estão nas famílias. E não somente nas famílias pobres, mas também nas famílias abastadas, de alto padrão. Por quê? Porque não há educação moral em casa. Falta fazer a lição de casa. Se ela não for feita, o futuro da sociedade, como lugar de convivência, será de ausência de luz, ausência de vida, ausência de bem-estar. Lembro o ditado do início: diga-me de onde você vem, e eu lhe digo para onde você vai. Estimados e estimadas, não desanimemos diante do quadro que enxergamos, pois a primeira e a última palavra sempre estará com Deus. Haja luz, disse Deus, e houve luz. No final dos tempos, Deus vai criar novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. Naquele dia, Deus ressuscitará os seus e lhes enxugará toda lágrima dos seus olhos. E todos enxergarão, face a face, cara a cara, aquele no qual tinham crido. Por causa dessa esperança é que não devemos desanimar diante do caos que vivemos. O Espírito Santo continua a nos motivar e a capacitar para colocar sinais de luz, sinais concretos de nova vida. Que o Espírito Santo nos mantenha na luz de Deus, a luz que acontece e que aquece e renova a vida em meio às escuridões. A luz que perdoa e nos dá a força para recomeçar e não persistir no erro. A luz que nos permite ser comunidade que acolhe, ouve e ajuda a reconstruir a vida fragilizada de nosso irmão e de nossa irmã. Por meio de Jesus Cristo, que recebeu o batismo e que nos deu a autoridade de batizar e de sermos batizados e pertencermos a Ele, Deus, nosso Pai, como seus filhos e filhas. Por meio dele, Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Deus é nosso amparo. Ouçamos esta música.
Convido-os agora para confessarmos juntos a nossa fé. A uma só voz, ouçamos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Temos para comunicar que a oferta de hoje tem como destino missão com literatura evangelística. A motivação para esta oferta encontramos na nossa agenda sinodal para este dia 10 de janeiro. Esta oferta tem a seguinte motivação: missão com literatura evangelística. Por meio desta palavra impressa, confessionalmente luterana, pessoas são consoladas, animadas, orientadas e edificadas e desafiadas a testemunhar o Evangelho de Cristo ao mundo. Este material chega às comunidades, paróquias e grupos de trabalho que os distribuem em hospitais, presídios, lares de idosos, movimentos populares, centros educacionais e em outros lugares, promovendo a missão de Deus. Que Deus abençoe as ofertas que cada pessoa dá com alegria e gratidão. Também queremos lembrar que ainda dispomos para a pronta entrega do livro de meditação Castelo Forte para este ano 2021, um livro que traz mensagens diárias para cada dia deste novo ano. É um belo presente para a gente, mas também um presente para ser dado a um amigo, a uma amiga, como lembrança que a palavra de Deus é que dá o verdadeiro alimento do Espírito. Também convidamos para as próximas assembleias da paróquia e das comunidades de nossa paróquia. Vamos ter no dia 20, ou melhor, dia 19, às 20 horas, a reunião da diretoria da paróquia. No dia 20 de janeiro, às 20 horas, a assembleia do Conselho Paroquial, esta que acontecerá em Presidente Lucena. No dia 21, haverá a Assembleia da Comunidade Picada Café, às 20 horas. E no dia 22, às 20 horas, a Assembleia da Comunidade de Presidente Lucena. Nosso próximo culto aqui em Picada Café será no sábado, ou melhor, no domingo, dia 31 de janeiro, às 19 horas e 30 minutos, seguindo os protocolos sanitários estabelecidos por lei municipal.
Queremos orar. Graças, Senhor, pela palavra e pelo agir do Espírito Santo. Que a tua vontade seja feita por todos nós. Que a tua luz dê o foco de nossa vida. Que sejamos colaboradores e colaboradoras no projeto chamado Criação. E que o teu reino de justiça e de paz venha a nós. Esteja, Senhor, com nossa comunidade, nossa família, com as famílias enlutadas, com as pessoas doentes, aquelas que se sentem solitárias, passam por momentos de dificuldades e de toda a ordem. Esteja, Senhor, com nossa Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, nosso país, com nosso município, seu povo e governantes. Senhor, ainda deixamos os demais pedidos e agradecimentos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, querido irmão e querida irmã. Deus te guarde e renove a cada instante com a sua misericórdia o teu dia a dia. Te abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vão em paz, fiquem em paz, sirvam ao Senhor com amor e gratidão. Canto de despedida.